Deus, o Senhor já revelou a ele aquilo que precisa ser falado para nós. Ele apenas, Deus, eu me lembro daquele versículo, quando o Senhor disse assim: não vos preocupeis, porque no abrir da vossa boca o Espírito falará com vós. E a gente assume o público sempre assim, Deus, crendo que o Senhor revelará muito além daquilo que nós nos preparamos para falar. Sou unge o teu servo, continua ungindo e o abençoando, e que a nossa mente seja aberta, e que, ó Deus, tudo aquilo que Satanás preparou para fechar entendimento, causar dores, bloquear entendimento, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Nós colocamos a vida do teu servo, em nome de Jesus, nas tuas mãos. Amém. Salve, irmãos, a paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Sempre é dá um friozinho na espinha, né? Mas isso é bom demais. Eu vou estar louvando um louvor antes de estar iniciando. Acredito que os irmãos já conheçam. Quem quiser se colocar em pé, mas não precisa, tá?
assim como a pastora me mandou, eu olhei, é uma das coisas que eu gosto bastante de estar estudando sobre intimidade. E toda vez que eu vou pensar numa palavra, né, eu sempre gosto de pensar no porquê. E de cara eu já pensei, o que significa intimidade? O que seria intimidade? E eu fui pesquisar, os irmãos sabem o que significa intimidade? A gente ouve bastante, né, mas a gente nunca pesquisou. Eu, por exemplo, nunca tinha pesquisado, né? E eu dei uma olhadinha sobre o que significava intimidade. Intimidade significa, é uma relação muito próxima, né? Significa amizade íntima, familiaridade. Eu achava que intimidade a gente poderia ter com qualquer pessoa, assim, na minha cabeça, né? Só que, por exemplo, uma pessoa que pega um ônibus com você todo dia, ou que você vê todo dia na rua e você cumprimenta, não é íntimo seu, né? Pode ser um colega, mas a intimidade, como eu pesquisei, é uma relação próxima, né? Muito próxima. Tem a ver com, nem tem a ver com uma amizade, é amizade íntima, né? Já deixou bem claro aqui, familiaridade. E pensando nisso, né, irmãos, eu fui preparando, assim, quando os irmãos já pegaram, sabe como é que é? Você pega o texto, aí você está animado, na hora que você senta, tá bom, e agora? O que eu vou escrever? O que eu vou fazer? Mas aí Deus vai trabalhando e cada vez parece que quando eu vou trazendo a palavra, as coisas vão ficando mais tranquilas, porque a gente sabe que não é da gente, né? Eu não estou aqui por mim, né? Eu não estou aqui trazendo algo de mim. Eu estou trazendo algo que Deus realmente colocou no meu coração. É uma palavra bem simples, bem direta. Os irmãos, se quiserem anotar os pontos, ou depois se quiser eu posso mandar, porque são coisas que realmente, se a gente aplicar, a gente vai ter um resultado na nossa vida, né? São coisas que eu venho buscando aplicar também. Eu vou estar orando antes de estar iniciando, amém? Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por esse momento de palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir, como o pastor falou, o nosso entendimento, que nós possamos, Deus, receber novas oportunidades de ser íntimo do Senhor, Pai. Porque na verdade essas oportunidades elas já estão para a gente aí o tempo todo. Que nós possamos estar focados na Sua palavra, nos ensina, que o Senhor possa nos usar como canal. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos. E justamente quando eu pesquisei o que significava intimidade, eu vi exatamente isso, né? Familiaridade. Eu pensei em filho, né? Eu queria que os irmãos abrissem em João 1, 12, 13. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Quem quiser se colocar de pé, mas não precisa também, tá? João 1, 12, 13. Amém ou misericórdia, gente? Amém. Amém. A palavra de Deus diz: porém, alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Eu vou ler de novo. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. É uma palavra bem direta, né, irmãos? Pode se sentar. Muito obrigado. É uma palavra bem direta. Mas se a gente observar aqui, eu sempre fico me perguntando isso, né? Todos nós temos acesso à salvação quando a gente aceita Jesus. Só que a palavra deixa claro a questão de filiação, né? Porém, alguns creram nele, ou seja, apenas os que creem e recebem são considerados filhos de Deus. E para a gente poder crer e receber a Deus, a gente precisa justamente de trabalhar essa intimidade com Deus, né? E foi uma coisa que eu estava até pensando também, eu sempre gosto de trazer muito para a minha vida, né? Quando eu me tornei cristão, eu achava que só de eu vir aos cultos, né, de sentar, de adorar, de tocar, eu achava que isso me tornaria mais íntimo. E sim, é uma coisa muito importante, né? A gente vir até a igreja, a gente ouvir a palavra, a gente se dispor mesmo, vai fazendo com que a gente fique mais íntimo de Deus, mais próximo. Só que não é o suficiente, né? Igual eu falei com a questão de você às vezes, quantas vezes os irmãos já sentaram e assistiram um filme e não entendeu nada, né? E às vezes tem um filme que a gente vê assim, 2, 3 vezes e não consegue entender. Então, não é uma questão só da gente ir até a igreja, né? É uma questão de como você está quando você está sentado ouvindo a palavra, né? Como está o nosso coração. E é justamente sobre se aproximar, né? É justamente sobre a gente trabalhar essa oportunidade. Na palavra de Deus também fala que Deus ele ama a todos.
e deseja um relacionamento íntimo com todos. Ou seja, Deus ele já te ama e Deus ele já quer ter um relacionamento íntimo com você. Então é uma coisa que acaba que é o contrário, né? Não depende muito de Deus, depende da gente, né? Porque Deus ele já quer ter um relacionamento com você. A palavra de Deus é bem clara, né? E foi até também, essa palavra foi até uma confirmação, porque eu vou ler depois com os irmãos Mateus 6,6, que foi exatamente o texto que o irmão Valdeci, aí fala, pastor Valdeci, até professor, que o irmão Valdeci citou, né? De fecha a porta do teu quarto e ora. E é justamente isso, sabe? A gente fica muito falando, meu Deus, me dá uma oportunidade de me tornar mais íntimo do Senhor, eu quero te conhecer mais, né? Mas Deus ele já está de braços abertos. O que às vezes impede a gente somos nós mesmos, né? A gente sempre se atrapalha mesmo na maioria das coisas, seja às vezes para realizar um sonho, para fazer alguma coisa, a gente acaba que o bispo até pregou sobre isso, né? Sobre a questão da palavra, né? A sua palavra ela tem poder. A José também já falou que a gente tem que declarar. Então, assim, isso é muito importante, gente. É uma coisa assim, uma chave, né? Que eu estava pensando nessa palavra e que Deus colocou no meu coração. Que a gente tem que. A oportunidade de ser íntimo de Deus está disponível todos os dias. Amém. Né? Seja do momento que você acorda até o momento que você vem à igreja, até o momento que você vai dormir. Você sempre tem essa oportunidade. Tá? E um dos pilares também que eu acho muito importante, gente, é a comunhão. Né? A gente está em comunidade. Ou seja, todos os irmãos aqui participam de célula, né? Ou não todos os irmãos não participam. A gente tem feito, já também, mas a gente tem feito célula na casa da minha sogra. Assim, é muito bom a gente ver que no começo, sabe, as pessoas ali, as crianças estavam um pouco nervosas para ler, aí agora já lê, já consegue explicar melhor a palavra. Ou seja, é igual a escola, né? A criança entra, não sabe ler, e ela vai indo, ela vai aprendendo mais, ela vai conseguindo falar, e por aí vai. Com Deus é a mesma coisa, gente. A gente às vezes entra ali, a gente entra engatinhando. Né? E quanto mais a gente vai vindo à igreja, a gente vai estar nesse ambiente, né, com pessoas que são de Deus, a gente vai se tornando de Deus também. Né? A gente vai observando um amigo, tem certa situação que ele age de um jeito, você fica assim, igual eu estava falando com a Ju, que tem, por exemplo, a Ju ela tem uma oração e ela se quebrando quando ela ora, sabe? Aquela oração bonita, que ela consegue, eu sinto que ela consegue tocar o coração de Deus. Tem muitas vezes que eu estou parado tentando orar, eu não estou conseguindo orar, eu escuto a oração dela e falo, então é desse jeito, eu vou lá e copio ela, entendeu? Então é importante a gente ter pessoas, estar perto de pessoas, né, que são de Deus, pessoas que têm uma vida de oração, que isso acaba que vai te influenciando, né? É a mesma coisa também quando você está num ambiente que não é muito agradável, parece que aquilo vai ficando normal para você ao longo do tempo. Então por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né? E com certeza a gente estando num ambiente de célula, num ambiente de culto, a gente aos poucos vai se tornando mais próximo de Deus também. E quando a gente para para observar, né, irmão, a vida de Moisés, de Elias, de Paulo, era muito evidente que eles tinham intimidade com Deus. Você vê que eram homens muito usados por Deus, né? Só que a intimidade, ela pede para a gente o que é preciso, né, para a gente poder ter intimidade com Deus. E observando esses homens, a gente vê que eles eram homens que se sacrificavam, né? Eram homens que não faziam só a vontade deles, né? Eu acredito que Davi não queria enfrentar Golias, eu nem queria enfrentar um gigante, né? Com certeza ele achou que poderia morrer. Só que ele tinha o respaldo de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, a intimidade também ela faz isso, né? Ela faz com que você tenha esse respaldo de Deus. Então, observando a vida desses homens, a gente vê também quando Elias ali se isolou na caverna. Muitas das vezes a gente não quer fazer assim, exatamente seguir a vontade de Deus. Só que a gente vê que depois, quando ele foi seguir a vontade de Deus, a gente vê que as coisas foram se desenrolando, né? E eu separei aqui para vocês, irmãos, sempre gosto de colocar alguns pilares para a gente já poder aplicar, né? Para não ficar só na teoria. Eu coloquei pilares para a intimidade com Deus. O que a gente precisa para ter intimidade com Deus? O primeiro pilar, gente, que eu acho muito forte, é a privacidade. Em Mateus 6,6, se os irmãos quiserem abrir, mas também não precisa. Foi exatamente o texto que o irmão citou. Mateus 6,6 fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que o vê, que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém. Ou seja, privacidade, gente. Por isso que ele fala, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, ou seja, o quarto é um lugar de privacidade, né? E assim, eu me sinto muito seguro orando. Acho que as orações que eu consigo fazer mais de coração
são orações que eu faço quando eu estou sozinho, sabe? Quando eu estou num local ali, no meu quarto, na minha casa, sabe? É um momento de privacidade, é um lugar íntimo. Então, assim, eu recomendo os irmãos que já oram, né? Ora mais ainda, mas quem não tem muito esse hábito, sabe? Gasta mesmo tempo com Deus, não ora só quando você for comer, não, ou só quando você acordar, mas separa um momento do seu dia, geralmente indico os irmãos de manhã, sabe? É muito bom. Separar um momento para você fazer uma oração, né? Agradece pelo dia, já acorda agradecendo Deus, obrigado pelas bênçãos de hoje, obrigado por isso, começa a agradecer pelas coisas que você ainda não tem, mas que você crê que você já recebeu, que é fé. Então, a privacidade, gente, é um pilar muito importante. E até também, e é aquilo, né? Não é, quantas vezes também já aconteceu comigo, de eu ficar orando uma hora e eu senti que Deus não estava ouvindo nada. E às vezes eu oro um minuto e eu falo, caramba, hoje eu toquei o coração de Deus. E é justamente sobre isso, sabe? É sobre o jeito que você abre o seu coração, o jeito que você ora, sabe? Não é só você orar, mas é você, e também não é só você falar a palavra bonita, não é isso. Mas é o jeito com que você fala, o jeito como está o seu coração quando você fala com Deus, sabe? E é exatamente sobre isso, né? Orar é a gente poder conversar com Deus. Em Salmo 51 fala, né, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Eu pesquisei sobre quebrantado e falo que coração quebrantado é um coração transformado, né? Então, ou seja, peça para Deus quando você for orar, para Deus poder transformar o seu coração. Porque, realmente, gente, nós sem Deus, a gente é sujo mesmo, sabe? A gente é sujo, mas Deus ele vem, Deus é aquela peneira, sabe? Ele vai tirando tudo aquilo que não é agradável. Porque realmente o que tira, né, o mundo de dentro da gente é só o Espírito Santo mesmo, sabe? Por mais que você, sei lá, estou dando só um exemplo, tá, gente? Por mais que, eu não vou usar esse tipo de roupa, eu não vou fazer isso, tem coisas que você pode até tirar, mas tem coisas que está dentro de você que você não tem como tirar. Então você depende do Espírito Santo para poder te limpar. Amém? Então, a gente tem que ter privacidade, se aproximar de Deus com sinceridade. Se a gente observar também, por exemplo, eu até coloquei isso daqui, eu achei bem interessante. A gente, muitas vezes, trata Deus como desconhecido, né? E se você observar, tem muito parente, eu tenho certeza que você não tem parente, você não conversa muito. Eu tenho muito primo meu que parece que nem meu primo. Por quê? Porque você não tem convivência, né? Intimidade existe convivência. Ou seja, quanto mais você orar, quanto mais você conversar com Deus, você vai se tornando mais amigo, né? Mais próximo dele. E aí as coisas vão mudando também, porque quanto mais você vai dando espaço, quanto mais você vai conversando com Deus, mais ele vai se tornando próximo, vai se tornando parte de você. Ele vai começar, igual acontece comigo. Conversei com um amigo meu e ele falou, caraca, Davi, quando meus pais não são cristãos, e quando eu fico um dia sem buscar, sem meditar, ele fala assim, caramba, cara, você está meio carnal hoje, né? Parece que a pessoa já percebe. Então, ou seja, esse brilho diferente que tem em você, não vem de você, vem de Deus. Então, quanto mais você estiver mais perto da fonte, mais você vai se tornando parecido com Deus, amém? Glória a Deus. Então é sobre isso, irmãos, é sobre se aproximar de Deus, sabe? Parar de tratar Deus como desconhecido e chamar ele para a família, né? Ou melhor, entrar para a família dele. Porque eu creio que todos nós aqui queremos ser mais próximos de Deus, né? Viver uma vida mesmo de intimidade com Deus. Gente, segundo pilar, qual é o primeiro que eu falei? Vamos ver se vocês estão ligados, né? Os irmãos não estão ligados. O segundo, gente, é a meditação, né? É a gente não só ler a palavra, a gente às vezes tem muito costume de ler a palavra como se fosse, estou lendo aqui como se fosse uma historinha. Não, gente, isso aqui é real, sabe? É sobre meditar, é sobre você separar ali uma parte do seu dia, você pegar e anotar. Cara, o que significa isso aqui? Vou pesquisar, sabe? É justamente sobre isso, é sobre igual a gente faz na célula, né? A gente tem que estudar versículo por versículo, igual na escola dominical. Então é você entender o que está escrito aqui. Porque na palavra também fala, né? Que, se eu não me engano, João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais você conhecer, você não vai casar com uma pessoa que você não conhece, né? E como você vai se tornar família de Deus, como é que você vai se tornar filho de Deus se você não conhece Ele? Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai saber sobre Deus, né? Quanto mais intimidade você tiver, mais você vai saber sobre Deus também. Amém. Então, é sobre a gente realmente se aproximar de Deus. Então, a meditação, gente, é muito importante, tá? Eu tenho buscado também sempre estar vendo muita pregação. A gente tem que isso a pastora até falou comigo, a gente tem que se entupir de Deus mesmo, gente. Você não pode dar espaço para o inimigo.
Então, acordou de manhã ali, sabe, medita, ora, lê a Bíblia, vai trabalhar, vai escutando um louvor, entendeu? E é sobre isso, aos poucos as pessoas vão vendo essa diferença em você. Não tem como você fazer isso aqui, se você fechar a porta do seu quarto e orar, gastar tempo com Deus, e meditar todo dia, gente, não tem como não. A gente realmente muda, porque a palavra de Deus, gente, ela causa transformação na gente, sabe? Ela te arranca mesmo onde você está e te coloca onde Deus quer que você esteja. Amém. Então é justamente sobre isso, sabe? Sobre gastar tempo com Deus. E eu até coloquei, foi aquilo que eu falei com vocês também, sabe? Além de meditar, ser bom para você poder conhecer a palavra, sabe? Para você poder, às vezes, pregar. Porque, por exemplo, gente, uma coisa que a gente observa na vida de Jesus, ele estava sempre pronto. Ele estava sempre em jejum, ele estava sempre em oração. Então, quando acontecia de alguém ir lá e fazer uma pergunta, querendo prender ele estava pronto. Ele sabia o que falar. Por quê? Ele estava em constante meditação, ele estava sempre orando, ele estava sempre jejuando. E a gente, às vezes, é cristão e a gente não pega na Bíblia. Então, quando alguém faz uma pergunta, caramba, cara, mas esse Deus é isso, por que isso? Aí a gente não sabe responder, entendeu? Então, justamente, a gente tem que conhecer, né? Não só vir à igreja, a gente tem que conhecer a palavra. Porque a gente tem mídia, né? A gente tem que pregar a palavra. Como é que a gente vai falar? Eu até ia falar isso com os irmãos. Como que você não vai comprar um refrigerante vazio, você vai comprar um refrigerante seco para tomar, né? E como é que a gente vai dar para as pessoas que a gente não tem? Né? Como é que a gente vai encher as pessoas se a gente está vazio? Então a gente precisa estar cheio, a gente precisa conhecer para poder passar para as pessoas, né? Então, coloque isso na cabeça dos irmãos, sabe? Quando a gente, eu penso muito nisso também. Vira e mexe, eu fico sem gravar a pregação, aí para alguém na rua, Davi, cadê os vídeos que você está postando? Você está postando mais, cara? Posta, aí eu vou lá, ando um pouquinho, para outro de moto, motoboy, eu, cara, cadê os vídeos, não sei o que, eu falei, caramba, cara. Então é isso, às vezes, eu me calando, né, se eu tivesse pegado, por exemplo, semana passada, tivesse postado, poderia ter alguém que ia se matar, viu que se matou. Aí eu postei, o cara se matou, tá entendendo? Então é minha responsabilidade. Se eu sei que Deus colocou isso no meu coração, eu tenho como gravar, e eu não estou gravando, eu estou mentindo. É igual uma pessoa, você negar socorro, né? Você não ajudar a pessoa que foi ali, teve um acidente, é a mesma coisa. Então, tem muitas pessoas que dependem, né, do nosso posicionamento. Tá? Então coloque na cabeça de vocês, quando Deus colocar alguma coisa no seu coração, ou quando você sentir falar de Deus para alguém, você ficar com vergonha, lembra disso. Se você não falar, né, é uma oportunidade que você está perdendo. Verdade. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O próximo, gente, ponto pilar, né, para a gente ter mais intimidade com Deus, é o jejum. Né? O jejum é maravilhoso. Eu já tenho feito, mas confesso que nós precisamos fazer muito mais, porque se for olhar, Jesus fez 40 dias, né? A gente está muito fraco. Mas eu separei até para os irmãos aqui algumas pessoas, que esse dia eu conversei com um amigo, falei que teve outras pessoas que fez jejum de 40 dias e não acreditou, mas teve Moisés, que está em Êxodo 34, 28, se não quiser levantar, Elias, 1 Reis 19, 8, e Jesus, Lucas 4, 2. Porque ele falou, Jesus é Jesus, mas tem outras duas pessoas que teve, né? E tem outros que a gente sabe também, com a Fogo Santo Inspirar, tem outras pessoas também que fizeram jejum de 40 dias. Mas, gente, a gente às vezes dá muita desculpa, né? É muito tempo sem comer, não precisa, não é questão do tempo, sabe? É que eles tiveram um chamado específico para fazer esse período. Jesus, a gente sabe que ele foi tentado no deserto, né? Ele passou por várias coisas ali. Só que o jejum, gente, eu já falei, não vou entrar muito hoje no jejum, mas o jejum ele limpa, sabe, toda a sujeira. O jejum ele serve para que você possa matar a sua carne e fortalecer seu espírito. Amém. Então, se você quer ser mais parecido com Deus, você não faz jejum, vai ficar meio complicado. Tá? Então, eu digo para os irmãos, né? Não é nem questão do tempo. Sabe? Eu já fiz jejum às vezes de 2 horas, sabe? Você acordou cedo ali, separa 2 horas de oração, de jejum, sabe? Vê o louvor. Cara, eu tenho certeza que vocês vão ter experiências incríveis, sabe? Aleluia. E também uma coisa que a Ju sempre fala comigo, sabe, gente? Entenda que o jejum não é uma troca. Deus, eu estou fazendo jejum, só vai me dar isso. Não. Você está no débito sempre. Você sempre vai ficar devendo. Sabe? Isso é para poder fortalecer o seu espírito, sabe? Aí Deus tem misericórdia e te abençoa. Mas não é uma troca. Eu vou orar 3 horas por dia e vai acontecer isso. Não. Tá? Não é uma troca. Mas a gente tem nessa vida, a gente vai se tornando mais parecido com Deus. E quanto mais parecido com Deus também você vai sendo, mais você vai tomando escolhas. Antes de você tomar alguma decisão, você vai pensar como Jesus pensaria. Tá? Então é sobre isso. O jejum ele é muito importante, tá?
O jejum, ele tem esse poder, sabe? De, às vezes tem uma coisa, um problema que tem em você, que você nem percebe. O jejum, ele limpa, ele é igual um scanner, sabe? Ele acha tudo. O terceiro, gente, não, na verdade é o quarto, né? O quarto é a obediência. Tá? Se você observar, Jesus, poxa, é um exemplo maravilhoso que a gente tem de obediência, né? A gente sabe que ele fala para o Pai que se pudesse livrar ele de Mateus, né? Que ele não queria, né, ir para a cruz, mas, ou seja, ele falou, mas que seja feita a sua vontade, né? E muitas das vezes a gente não quer fazer algo e a gente fala, não faz mesmo, né? Deus colocou no nosso coração de pregar, e Deus já tinha falado comigo, já tinha recebido alguns convites, eu neguei. Eu falei, não, Deus, a partir de agora, chamou, eu vou pregar. Porque se eu me calar, eu sei que tem pessoas que poderiam receber e eu estou me calando, né? Então a gente precisa falar o nome de Deus. Eu também tenho sempre pedido a Deus para poder me dar discernimento, porque às vezes a gente está tomando café na cafeteria, às vezes você está na academia, às vezes você está no trabalho, e aí então a pessoa está conversando com você, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, e a pessoa toca no assunto e você sente Deus assim, ó, agora, entra, fala, entendeu? Então isso acontece comigo direto. E aí tem um rapaz, né, que vira e mexe, acontece isso, ele fala de Deus, eu não estou nem falando de Deus, ele mesmo fala, na hora que ele fala, já entra com tudo. Então é sobre isso, sabe? É sobre você estar atento. Jesus, ele estava atento o tempo todo. Ele já sabia o que ia acontecer o tempo todo, né? Mas é sobre a gente estar atento, sobre a gente ser obediente, porque, gente, como diz, né, naquela palavra, né, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Se você for observar lá Abraão e Isaac, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, e Deus manda ele parar depois, por que Deus manda ele parar? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus já tinha visto que ele ia obedecer. Né? Então, não foi necessário que ele sacrificasse o filho dele, porque ele teve obediência. Sabe? Então, às vezes a gente também é muito desobediente com Deus, sabe? Então, a gente precisa realmente ser obediente. Um outro ponto, gente, eu estou falando outro já, deixa eu até contar aqui, já foi bastante. 1, 2, 3, 4, estamos no quinto. O outro ponto, gente, é a comunidade, foi o que eu falei, né? É você estar em comunhão com os irmãos, você participar de uma célula, você tem um amigo ali, um amigo que gosta de orar, um amigo que gosta de ir no monte, porque no dia que você estiver desanimado, não, vamos no monte, vamos ir. Você tem pessoas que te puxam, sabe? Porque às vezes a gente anda só com sanguessuga, né? Que é aquele irmão que não quer buscar, aquela pessoa que não quer orar. Então a gente precisa estar com essas pessoas que te levam para cima. Isso é muito importante, tá? Isso também a gente for observar. Até Jesus ele precisou de discípulos para poder continuar o ministério, porque depois que ele subiu, os discípulos continuaram, por isso que a gente está falando aqui, né, de Deus hoje. É necessário a gente poder pregar a palavra. E o último ponto, gente, na verdade tem mais dois, é a dependência, né? Quando a gente é dependente de Deus, mesmo quando a gente acha que está certo, a gente sempre vai pedir a opinião de Deus, sabe? É uma coisa também que eu estou aprendendo, eu casei aqui há pouco tempo, mas sempre quando eu falo não fazer uma coisa que eu faço, dá ruim. Então, tipo assim, com Deus é a mesma coisa, cara. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você comprar qualquer coisa, sempre fala com Deus, Deus, o que o senhor acha legal fazer isso, sabe? Essa dependência, eu acho que é uma coisa que mexe com o coração de Deus, sabe? A gente depender dele, agir como se, claro, né? Você não vai ficar sem trabalhar, porque o que dá salário é você trabalhar. Mas é você depender de Deus, obrigado, porque eu não estou indo trabalhar, mas o senhor está me dando um ar para eu poder ir trabalhar, né? Obrigado por esse chefe chato, né? Que paga meu salário. É sobre isso, é sobre a gente depender de Deus. Isso, como eu falei, isso não significa a gente não agradecer, não fazer nada. E assim como quando a gente era criança, né, a gente dependia 100% dos nossos pais, e depois quando a gente vai crescendo, a gente não vai dependendo tanto, né, entre aspas, aí fica aquela coisa mais emocional. Com Deus, a gente sempre é criança, a gente sempre vai depender 100%, sabe? Dependente do que você for fazer, você depende de Deus. A gente nunca vai ser independente de Deus. E o último, gente, é a obediência, né? Como eu falei, citei lá, obedecer é melhor do que sacrificar, né? E que a gente possa realmente aplicar, gente, esses pontos. Foi uma pregação assim simples, mas que a gente possa trabalhar realmente essa privacidade, a gente possa meditar na palavra, que a gente possa jejuar, que a gente possa ter obediência, viver em comunhão com os irmãos e depender de Deus, tá? Porque eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, tá? Se vocês aplicarem isso, irmãos, durante, sei lá, esse mês, você todo dia meditar, pelo menos uma vez na semana, fazer um jejum e ir aumentando, daqui a um mês eu tenho certeza que a vida dos irmãos vai mudar alguma coisa. Até para quem já está mais firme, se você fortalecer mais, vai melhorar mais ainda, sabe? Porque a vida com Deus é degraus, né? E a intimidade é assim, quanto mais você vai se tornando mais parecido com Deus, quanto mais você vai buscando,
parece que Deus vai pedir mais, não, pode vir mais um pouquinho. Você fala, Deus só consigo ter aqui, não, pode vir mais, você consegue. E você vai subindo cada vez mais. Então, é sobre isso, é sobre a gente realmente se entregar a Deus, sabe? A gente não impor limites, porque a gente gosta muito de impor limites, né? Que a gente não impõe limites, que a gente realmente se entregue de coração. Eu vejo que assim, com os amigos que eu converso no geral, que vem à igreja, assim, mais ou menos a idade um pouco mais novo, a gente vê que, acho que no geral, né, a dificuldade das pessoas é essa entrega, sabe? Essa entrega nos seus irmãos, né? Porque muitas pessoas não falam isso, mas assim, a entrega, sabe? Não só vir à igreja, não só orar, você abrir seu coração, você rasgar seu coração. Isso é uma coisa que é difícil. Mas com oração, com jejum, com certeza Deus vai quebrantando o nosso coração. Porque, gente, se for para a gente vir só a igreja, né? Ser superficial, né? Não está adiantando. A gente tem que realmente vir para poder se abrir com Deus. Na hora do louvor, a gente conseguir entender o que está cantando, entender a letra. É sobre isso, sabe? É realmente sobre transformação. Tá? Então, que os irmãos fiquem com essa palavra. E uma coisa assim, que eu falei no começo, eu falo agora, sabe? A oportunidade de intimidade com Deus, ela está disponível o tempo todo. Amém. Só depende da gente acessar. É uma coisa que, assim quando eu comecei, depois que eu preparei toda a palavra, eu falei, cara, é tão simples. Né? É uma coisa que tipo, não é uma coisa impossível, que você tem que ir lá no Japão, não. É só você dobrar o seu joelho, fechar a porta do teu quarto, orar. Amanhã você faz a mesma coisa. Por quê? Coloca aquele texto das lamparinas, né? O óleo de hoje não serve para amanhã. Né? Então, o que você buscar, a experiência que você teve hoje, beleza, amém? Muito bom. Só que amanhã você tem que buscar ter outra. Né? Porque a gente não. Foi uma pregação que a Ju nos hoje, sabe? O passado é só para você consultar, não é para você ficar preso nele. Igual retrovisor de carro, você fica olhando para o retrovisor, você bate. Você tem que olhar para o para-brisa, para frente. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Que a gente precisa buscar ter novas experiências com Deus o tempo todo. Né? O tempo todo. Tá ligado também. Tá com um amigo que não é cristão, você não precisa ficar falando, se não aceitar Jesus vai para o inferno. Não, mas é ficar ligado. Às vezes ele vai soltar alguma coisa ali, vai te dar uma brechinha ali para você falar de Deus, e você vai devagarzinho, e aos poucos, porque quem convence, né, gente, é o Espírito Santo, não é, gente? Não é por força, né? Então, quanto mais a gente se posiciona, também o nosso testemunho, tá? Então, gente, a oportunidade de Deus para a intimidade está disponível o tempo todo, tá? Que a gente possa se tornar mais íntimo de Deus. Eu vou estar orando antes de entregar. Amém. Amém? Se os irmãos pudessem colocar de pé, eu vou estar orando aqui, depois já passo o pastor está finalizando. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. A palavra foi passada, uma palavra simples, Pai, mas Deus, que nós possamos entender, Pai, que nós precisamos ter mais essa vontade, sabe? Eu vejo que falta na gente, às vezes, é a vontade de buscar mais, essa sede de buscar mais, Pai, de ser mais parecido com o Senhor, Deus. Sabe, Pai, tire de nós toda sujeira, tudo aquilo que atrapalha as nossas mentes, Pai, todo desânimo que às vezes a gente tem na igreja, Pai. Deus, que a gente possa ser mais parecido com o Senhor, Pai, mais próximo. Retira mesmo todo o impedimento. Às vezes a gente está em casa, vai meditar e não consegue entender a palavra. Tira isso da nossa mente, Pai. Que através do nosso posicionamento, Pai, que através, Deus, da gente vir aos cultos, do jeito que a gente fala, que as pessoas possam observar e ser transformadas, Pai. Porque o que transforma é a sua palavra. Para mim, na minha opinião, o maior milagre, Deus, é a transformação de uma pessoa que está totalmente em cativeiro, Pai, sem liberta. Então, Deus, obrigado pela sua palavra, que o Senhor possa nos usar, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Quero encerrar essa campanha cantando louvor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Glória a Deus, obrigada, Pai. E adorasse a Deus por palavra mim. maravilhosa, Senhor. Santo Deus, aleluia. Muito obrigado, Espírito de Deus. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Glória a Deus, Senhor. A intimidade depende mais de nós do que do Senhor. Sim, Pai, aprendemos, Jesus. O Senhor sempre vai estar no mesmo lugar. O Senhor vai estar sempre acessível. Sim. Basta que o busquemos com santidade. Amém, Jesus.
te exaltar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração está preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ser. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção, renovar sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção, derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. O corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. Meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia! O amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo que está aqui, igreja, permaneça no teu coração, agora e para sempre. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dar um aplauso, Senhor, irmão. Deus abençoe sua vida. Aproveite e goze da intimidade com o Espírito Santo, porque vale a pena. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia, 12 horas de jejum e oração para quem quiser mais um pouquinho de intimidade com Deus. Deus abençoe a todos.